Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, do professor Patrick, e hoje vamos falar sobre genética, segundo a lei de Mendel, também vamos estudar polihibridismo, grupos sanguíneos e doença hemolítica do recém-nascido. Mas antes quero te lembrar, se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo e compartilha para os seus amigos, compartilha com mais gente, para a gente conseguir trazer mais gente para o canal e conseguir divulgar mais esse conteúdo. Além disso, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe um comentário, por favor, para que a gente possa continuar melhorando o material aqui disponibilizado para vocês. Bom, segundo a lei de Mendel, é uma continuação do outro vídeo de genética que eu já trabalhei com vocês sobre a primeira lei de Mendel. Eu vou deixar um cardzinho aqui indicando esse vídeo que já foi postado anteriormente, caso você não tenha assistido. Vale a pena conferir, tá? E a gente continua entendendo um pouco como que ocorre a transmissão das características hereditárias nos determinados grupos de seres vivos, ok? Então, a segunda lei de Mendel, ela envolve a análise não de uma característica somente, mas de duas ou mais características ao mesmo tempo sendo transmitidas aos descendentes. Então, depois de muito tempo estudando o monohibridismo, Mendel passou a observar como que duas características se manifestavam simultaneamente. Então, quando ele cruzou a geração parental de ervilhas com sementes lisas, com verde, rugosas, ou seja, duas características. Primeira característica, cor da semente. Ela era amarela e a outra era verde. Segunda característica, textura da semente. Uma era lisa e a outra era rugosa. Então, ele obteve 100% dos descendentes desse cruzamento com sementes amarelas e lisas, ou seja, cruzou geração parental pura, amarela lisa, com geração parental pura, verde rugosa e obteve 100% de sementes amarelas lisas. Quando ele fez, então, a comparação dos caracteres, né, genotípicos, ele tinha homozigoto dominante para cor e textura na semente amarela lisa e homozigoto recessivo para cor e textura na semente verde rugosa. Portanto, a geração F1 era 100% híbrida, ou seja, 100% heterozigota, tanto para cor como para textura. Então a gente consegue observar aqui o cruzamento de dois indivíduos da geração F1, heterozigoto para ambas as características. Portanto, a gente tem nessa proporção de cruzamento diversos fenótipos e genótipos distintos. Tá? Então a gente vai ter uma proporção aqui de homozigoto dominante para as duas características. No ponto oposto é homozigoto recessivo para as duas características e alguns caracteres intermediários, certo? Então a gente vai encontrar no final dessa segregação independente a geração parental, que era amarela e lisa com verde rugosa, vai gerar a geração F1, que é amarela e lisa, e aí você faz uma autofecundação ou cruza indivíduos idênticos e você vai obter 9 sobre 16 de indivíduos com a semente amarela e lisa, 3 sobre 16 de amarela e rugosa, 3 sobre 16 de verde lisa e 1 sobre 16 verde rugosa. Ou seja, como a característica amarela é dominante sobre verde, quando você tem o gene dominante, ela aparece nesses indivíduos. Então aqui você vai ter homozigoto dominante, né, ou heterozigoto dominante para as duas características. Aqui você vai ter homozigoto dominante para amarelo ou heterozigoto para cor e textura recessiva, ou seja, Rzinho, Rzinho. Aqui pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Quando você tem verde, você só tem o Vzinho, Vzinho. Liso é o caractere dominante, então ele pode ser homozigoto dominante, Rzão, Rzão, ou heterozigoto, Rzão, Rzinho. Isso ocorre em 3 indivíduos para 16 possibilidades aí. E quando você tem as duas características recessivas, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, você tem a característica toda recessiva, então 1 sobre 16. Ok, pessoal? Então, a definição da segunda lei de Mendel, que é também chamada de segregação independente, ela aponta que os fatores, né, que a gente sabe hoje que são os genes, para 2 ou mais caracteres não se fundem no híbrido, ou seja, não se fundem no heterozigoto, e distribuem-se independentemente para os gametas, onde vão se recombinar ao acaso, ok? Então, isso é a segregação independente, pessoal, ok? Então, a gente vai ter
esse comportamento na qual as características se segregam para formar os gametas e vão se recombinar lá na formação dos descendentes. E aí a gente tem um outro caso importante de se entender, que é o polihibridismo, quando a gente tem 3 ou mais pares de genes, né? Aí você pode ter um cruzamento que seria muito trabalhoso. Então, a gente não precisa necessariamente ter esse trabalho todo para obter os resultados numéricos. No polihibridismo, a gente usa uma técnica simples para poder entender quais seriam, né, as proporções genotípicas a partir da quantidade de heterozigotos nos indivíduos cruzados, certo? Então, o que a gente faz? A gente considera, para poder calcular o número dos tipos de gametas formados por indivíduo, de acordo com a segregação independente, segundo a lei de Mendel, a gente aplica a expressão 2n, em que n representa o número de pares alelos que se encontram na categoria de heterozigoto, ou seja, n vai nos indicar quantos heterozigotos aparecem. Se tiver um heterozigoto, vai ser 2 vezes 1. Se tiver 2 heterozigotos, vai ser 2 vezes 2. E por aí a gente vai calculando. Tá? Então, para saber o número de gametas, é 2 vezes o número de heterozigotos. Para saber quantos tipos de célula-ovo são formadas na F2, você calcula 4 vezes o número de heterozigotos. Para saber o número de classes fenotípicas, 2 vezes o número de heterozigotos. Então, vamos voltar aqui só no exemplo da geração F1. Na geração F1 eram 2 heterozigotos. Era Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, certo? Então, o que a gente vai ter? 2 vezes 2, que é 2 vezes o número de heterozigotos. Então, a gente vai ter, nesse sentido, 4 fenótipos diferentes. Quais são eles? Amarelo, rugoso, amarelo, liso. Verde, rugoso e verde, liso. 4 diferentes classes genotípicas, certo? Então, serão 4 classes fenotípicas. E para entendermos a quantidade de classes genotípicas, nós temos que multiplicar o número 3 vezes a quantidade de heterozigotos. Nesse sentido, já que nós temos 2 heterozigotos, 3 vezes 2 é igual a 6. Temos 6 genótipos diferentes em F2. Um fenômeno interessante que acontece na natureza é quando você tem mais de um alelo que apresenta características dominantes. Lembra que no caso de Mendel, ele estudava 2 alelos, um dominante e um recessivo. E aí a gente tem um caso chamado de polialelia, que são os alelos múltiplos, onde você pode ter mais de um alelo com características dominantes. Então, polialelia é isso, quando você tem mais de 2 formas alélicas, além de dominante e recessivo. Né? Então, a gente pode ter 3 ou mais alelos aí. Um exemplo clássico é a pelagem de coelhos, que podem ocorrer em 4 tipos diferentes. Pode ser a pelagem agouti ou selvagem, a chinchila, o Himalaia ou albino, que são essas das imagens. Bom, repare aqui que existe um fator de diferentes dominâncias, na qual você tem o gene Czão, o gene Czinho-CH, Czinho-H e Czinho-A. Então, nós temos 4 genes, poligenia, né, polialelia, e esses genes vão ter características recombinantes de dominância diferente. Então, se você tem o gene Czão, ele codifica a pelagem selvagem, que é essa da imagem aqui. Portanto, se você combinar Czão com Czão, Czão com Czinho CH, Czão com Czinho H ou Czão com Czinho A, o resultado vai ser o mesmo fenótipo, selvagem. E aí, quando você tem o Czinho CH, ele é dominante sobre o Czinho H, Czinho A. Portanto, essas 3 combinações aqui, Czinho CH, Czinho CH, CH, Czinho CH, Czinho CH e A codificam a pelagem chinchila, enquanto o gene para a pelagem Himalaia é o Czinho H, que domina sobre o Czinho A, que codifica o albino. Portanto, animais que são Himalaia, eles podem ser Czinho H, Czinho H, Czinho H, Czinho A. E o albino, que é aquele coelho mais comum que a gente encontra aí vendido em pet shop, ele só tem a combinação de genes Czinho A, ok? Em humanos, um caso muito comum de polialelia é o caso dos grupos sanguíneos, que ocorre devido à presença de aglutininas
e de aglutinogênios. Então vamos entender um pouquinho sobre essas substâncias. Bem, as aglutininas são os anticorpos presentes no plasma sanguíneo, portanto elas podem ser de dois tipos, anti-A e anti-B, enquanto os aglutinogênios são glicoproteínas de membrana das hemácias, que possuem uma natureza antigênica e estimulam a produção de aglutinina específica, ou seja, aglutinogênio pode ser do tipo A ou aglutinogênio do tipo B, certo? Então, em seres humanos, há 4 tipos sanguíneos. Tipo A, que possui o aglutinogênio A e a aglutinina anti-B. O tipo B, que possui o aglutinogênio B e a aglutinina anti-A. O tipo AB, que possui o aglutinogênio B e o A, mas não tem nenhuma aglutinina. E o tipo 0, popularmente chamado tipo O, mas é o tipo 0, porque ele não tem nenhum aglutinogênio e apresenta aglutininas anti-A e anti-B ao mesmo tempo. Portanto, os grupos sanguíneos, você tem uma hemácia com o antígeno A e o anticorpo anti-B, né, o aglutinogênio A e o anti-B, aglutinina anti-B. Na hemácia do tipo B, você tem o aglutinogênio B e a aglutinina anti-A, e no AB você tem os dois aglutinogênios e nenhuma aglutinina. No tipo 0, você não tem aglutinogênios e tem as duas aglutininas. Portanto, geneticamente, como é que funciona aí? Você tem 3 genes. Tem o isão A, isão B e o isinho. O isão A ele é responsável pelo antígeno A, pelo aglutinogênio A na hemácia. E o isão B é responsável pelo aglutinogênio B. Enquanto o isinho, ele codifica a ausência desse antígeno, certo? Então, isão A e isão B exercem dominância sobre isinho, mas entre eles, isão A e isão B, é um caso de codominância. Portanto, geneticamente, o indivíduo que tem sangue A, ele pode ter 2 genótipos, isão A ou isão A isinho, enquanto o indivíduo sangue B, ele pode ter o genótipo isão B ou isão B isinho. O tipo AB será isão A, isão B, geneticamente, só tem essa conformação, e o tipo 0, ou tipo O, ele só pode ser geneticamente isinho, isinho. E aí a gente tem como é que funcionam as transfusões sanguíneas. Bom, qualquer grupo sanguíneo pode doar e receber dele mesmo, tá? Então, o A pode doar para si e receber de si mesmo, o B de igual modo, o O de igual modo e o AB também de igual modo. Contudo, o sangue O, uma vez que ele não tem aglutinogênio, ele pode doar para todos os grupos sanguíneos. Portanto, o sangue 0, né, ele é considerado doador universal, uma vez que ele não desperta a resposta imune dos demais. E o sangue AB, uma vez que ele não tem as aglutininas para ter a resposta imune e formar aí, né, essa reação, ele pode receber de todos os grupos sanguíneos. Portanto, ele é considerado o receptor universal. E aí a gente chega também e aí a gente chega no momento de entender o fator RH, porque comumente você escuta que as pessoas são sangue A positivo ou A negativo, AB positivo, sangue B negativo, enfim. E da onde vem esse positivo ou negativo? Esse é o fator RH, que é um sistema de grupos sanguíneos descoberto em 1940 por Landsteiner e Wiener através de experimentos com coelhos e macacos do gênero Rhesus. Por isso, RH são as iniciais do gênero de primatas Rhesus. E aí, nessa pesquisa, descobriram que quando eles injetavam o sangue do macaco no coelho, existia uma reação produzida por anticorpos para combater as hemácias. E essa reação era quando você reintroduzia o sangue do macaco Rhesus no coelho, produzia os anticorpos que, se introduzidos novamente no macaco, geravam uma resposta, né, aglutinando, ou seja, engrossando o sangue, aglutinando as hemácias e com isso causando complicações. E esse fator ficou conhecido como fator RH. E aí, em seres humanos, as pesquisas apontaram que havia grupos sanguíneos que tinham aí ausência de reação ao fator RH. E por isso foi verificado que em alguns desses grupos havia a presença do anticorpo RH e em outros não. Nesses indivíduos que conseguiam aglutinar, que seu sangue gerava uma resposta ao fator RH,
eles foram considerados RH positivos. E aqueles que não tinham reação foram denominados fator RH negativo, certo? Geneticamente, como é que funciona isso? Ocorre uma dominância completa entre dois alelos, Rzão e Rzinho, sendo o Rzão o responsável por desencadear a resposta, né, ao RH. Portanto, os indivíduos com fator RH positivo são Rzão, Rzão, homozigoto dominante, ou Rzão, Rzinho, heterozigoto. Enquanto os indivíduos RH negativo são aqueles que as suas hemácias não têm o antígeno contra o RH. Portanto, seu genótipo só pode ser Rzinho, Rzinho. Certo? E aí a gente também tem que falar, é importantíssimo entender uma doença chamada eritroblastose fetal, ou DHRN, doença hemolítica do recém-nascido, que é uma reação, né, quando ocorre contato da mãe, que é um caso emblemático devido à incompatibilidade do fator RH da mãe e do bebê. Então você considera uma mulher que é RH negativa e ela está gerando um bebê RH positivo. Nesse caso, as hemácias do bebê são vistas como um antígeno para o organismo da mãe. Portanto, o seu sistema imune dessa mãe vai combater essas hemácias do bebê, certo? Então, a doença do recém-nascido, a eritroblastose fetal, só acontece quando você tem um pai RH positivo e uma mãe RH negativo. Assim sendo, quando o bebê for RH positivo também, porque pode ocorrer do pai ser positivo RH e a mãe RH negativo e gerar um filho RH negativo. Nesse caso não vai ter nenhuma reação, somente se o bebê também for RH positivo, certo? Então o que acontece? A criança sendo positiva e a mãe negativa, ela produz, se em algum momento, né, na hora do parto, tiver contato do sangue da mãe com o feto, ela vai produzir os anticorpos anti-RH. E numa segunda gestação, ela vai ter já no seu sangue, no seu organismo, esses anticorpos prontos, que irão atacar o segundo bebê, né, a segunda gestação aí, e podem causar problemas gravíssimos. Como o nome é eritroblastose, eritrócitos, hemácias, eritro, vermelho. Então, é uma doença que... Então, é uma resposta que tem por objetivo atacar e destruir as células vermelhas do bebê. Portanto, o bebê acaba tendo insuficiência respiratória, né, acaba tendo icterícia, fica com a pele amarelada e podendo levar até mesmo ao óbito. Para isso, foi desenvolvido uma injeção, né, que é administrada na mãe logo após o parto da criança, caso a criança seja RH positivo e a mãe negativo, para que evite essa resposta imune contra um outro bebê que seja RH positivo também, pessoal. Certo? Então, a gente tem aí os grupos sanguíneos quanto ao RH e ao tipo, né, de acordo com a aglutinina e aglutinogênio. Então tem aqui um quadro para vocês entenderem quem pode doar para quem pode receber de quem, certo? Para vocês consultarem. A gente tem o AB positivo, vou destacar que ele pode receber de todos os tipos sanguíneos, e o O negativo é aquele sangue que pode doar para todos os grupos sanguíneos. Ele é de fato o doador universal e o AB positivo, o receptor universal. Pois bem, pessoal, foi isso. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele para chegar a mais pessoas. Deixe sua dúvida nos comentários e até a próxima. Abraços biológicos.